Eu falar assim, boa noite, igreja. Boa noite. A pastora falou aqui sobre a garagem. Mas onde foi o primeiro culto, Gaúcho? Cristão. Estou falando do primeiro culto cristão. Teologicamente, a verdade sem fantasiar, Jesus nasceu na garagem da família viva. Por que não dizer que tudo começa na garagem? Aleluia! Onde vieram reis que não precisariam estar ali, fazendo presentes e glorificando aquele Deus divino que estava presente. Aleluia! Eu me comprometi agora com o pastor Glauber e mais igreja, de uma vez por mês estar aqui com vocês. Aleluia! Essa promessa que eu faço, a gente só vai planejar uma vez por mês aqui. Então, eu tenho que estar 12 vezes ensinando aqui. Aleluia! Certo? Se tiver 13º também aceito. Amém. Nós falamos de um ano que vai começar e eu sou grato por estar fazendo o primeiro culto de 2023. Aleluia! Ele falou que essa igreja que nós nos conhecemos não é de hoje. Ele tem 11 anos de ministério, tem 12. Ele começou no YouTube agora. Eu tenho 5 anos de YouTube. Aleluia. E é muito sério quando a pastora falou que agora as coisas vão ficar cada vez mais sérias. Imagina você, se cada um de vocês aqui trouxesse um amigo irmão, como estaria essa garagem agora? Os presentes que nós ganhamos de Deus, as bênçãos, quando Deus nos ouve, até mesmo quando a gente vem pedir para Deus algo, eu sei que aqui você chegou nessa igreja agora, Aleluia. não sei como você veio aqui, a gente tem que compartilhar. Se você veio aqui, recebeu uma bênção, você tem que compartilhar. E como é que a gente compartilha? Contando para todo mundo que a gente tem Deus. Aleluia. Aleluia. Nós celebramos o Natal onde ele nasceu. Mas nós sabemos que o nosso Deus é vivo, ele está vivo. Ele já é um adulto. Ele já é bem grandinho. Mas, para a gente fazer a alegoria do nascimento dele, Aleluia, Deus. é necessário que ele encontre a manjedoura no teu coração. E é verdade o que o pastor Glauber falou. Para ele entrar no teu coração, a sujeira tem que sair. Ele não entra arrombando a porta do teu coração. Ele entra quando você pode estar com o coração destruído. Mas no momento que você entrega rancor, a dor, a aflição, ele joga tudo fora. Aleluia! E eu vou dar a missão de vocês esse ano. E é um ordenamento de Cristo que ele esteve aqui. Não sou eu que estou inventando. Jesus Cristo, quando esteve aqui, deu uma ordem para os seus discípulos. O Senhor nos ordenou para que fôssemos em frente. Ele foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele ascendeu aos céus, mas ele deixou uma ordem. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16, 15. Aleluia! Eu peço que você baixe suas fontes e vamos orar e pedir que o Papai do Céu esteja aqui com a gente. Senhor Deus, amado e glorioso Pai, no momento que estamos abrindo a Tua Palavra, Senhor, eu te peço que o Senhor abra os corações de quem vai ouvir. Seja aqui presencialmente ou em casa, seja lá o dia que ele vai ver essa mensagem. Que bom, Senhor, que nos deste essa ferramenta para que a Tua Palavra fique gravada, de forma que aquele que não veio aqui possa ouvi-la, senti-la e compartilhá-la. Eu te peço bênçãos renovadas para os visitantes que aqui vieram, que possam ser acolhidos, não só pelos livros, mas pelo Teu Espírito Santo, que abunde sobre eles tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Nos proteja com saúde, paz, nesse momento. Tira de mim tudo que for do homem e coloca o Espírito Santo para falar no Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Nesse momento eu estou com a pressão 15 por 11. Eu estava com problemas muito fortes. Eu sentei ali. E Deus falou no meu coração. Eu cheguei aqui, esse altar ali, cabia
menos pessoas nesse espaço. Eu falei que o inverte. E parece que isso aqui, cara, já tinha sido construído para ser o altar. E você ficou mais bonito aí também. E vocês estão mais bonitos. O semblante de vocês estão mais bonitos. A gente vê a felicidade que está. Olha o carinho que tem nesse tempo. As plantas, a organização, tudo limpo. Os ventiladores. O nome da garagem, mas o título da igreja. A obra de Deus, eu vou começar o meu sermão, vai ser curto hoje. Mas por que vai ser curto? Porque que vocês vão ter que aprender que quem faz a obra, quem lidera a obra são as coisas, mas quem faz mesmo na prática são vocês. A obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam os seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. Isso aqui não está no livro. Isso aqui não está no livro. Através do verso que eu vou repetir. Marcos 16, 15. Você que está em casa pode abrir sua Bíblia. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. Eu tenho certeza que nesse momento tem vizinhos ouvindo o que ele está falando. Eu tenho certeza que eles também são abençoados. Porque aqui emana leite e mel. Eu sou muito feliz quando eu vejo aqui o irmão Carlos. A palavra ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, que está nesse verso, são dirigidas a cada um dos seguidores. Não só aquele que está aqui na igreja. Os seguidores que estão aqui são responsáveis pela propagação do Evangelho. Se você sentou nessa poltrona, se você veio nessa cadeira, você recebeu as bênçãos de Deus, foi para casa e não as compartilhou, você no mínimo foi egoísta para com seu irmão. Todos os que estão destinados a participar da vida de Cristo estão destinados para trabalhar na salvação dos nossos irmãos. Aqui, gente, a igreja, ela é um hospital. Jesus, quando ele foi pregar, ele pregou para quem? O santo. Se fosse para pregar para santo, Jesus nem voltava. Todo mundo está salvo. A gente não está aqui para pregar para santo. A gente está aqui para ensinar vocês como ir lá fora e amparar os nossos irmãos que, embora a palavra de Deus seja difundida, eles não ainda receberam da forma correta. Aleluia. O mesmo desejo de alma que eu senti pela salvação dos perdidos deve ser com você como crente. Nós temos o dever de amar os nossos irmãos e lutar para que eles sejam salvos. E aqui é uma ordenança para vocês. É uma missão. Ide. Vocês têm que fazer o ide. Eu não sei como a igreja vai organizar isso. Como é que fazer o ide? Ir na casa das pessoas e orar. Fazer um pequeno grupo, Marcelo, não sei como vocês fazem. Eu tenho duas. Eu tenho uma virtual e eu tenho uma presencial. Quinta e sexta-feira. Era a minha casa. Uma nova na igreja disse que era para receber 12 pessoas. No máximo. Eu recebo hoje 34 pessoas na minha casa. Já é uma igreja também. Como é que eu vou falar para essas pessoas que elas vão ter que ser divididas? Que elas vão ter que sair dos seus assentos e propagar o Evangelho? Jesus vai responder, porque já disseram: eu não bagunço, mas como a pastora falou, se você está aqui por minha causa, simplesmente você está fora do mundo de errado. Todo mundo precisa conhecer Jesus. Primeiro que essa ordenança não é que todas as pessoas vão aceitar Jesus. A ordem é que nós apresentemos Jesus a todas as pessoas, para que elas tenham uma chance de se curvar diante do Senhor. O que elas vão fazer depois disso, aí já é uma responsabilidade dela.
Se você tem na frente da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, alguém que não ouviu que Jesus existe, principalmente por você, ai, ai, ai. Não volte mais para casa sem fazer isso. Existem algumas formas de fazer isso. Pelas suas atitudes. Não apenas pelo que você fala, mas pelas suas atitudes. Tem alguém na escola que você está com raiva? Ela errou com você? É o seguinte, vai lá e perdoa. Diz, olha, vamos começar do zero. Eu quero fazer uma oração por você. Eu te garanto que uma hora ela vai perguntar que Deus é esse que você sabe. A salvação não é só por Deus, como por mim. Ela é individual, gente. Nós aqui, os pastores, a liderança da igreja, estamos apresentando o caminho a ser seguido. Mas a salvação ela é individual. É uma decisão íntima de cada um de vocês. Quem não é batizado aqui nessa igreja, levanta a mão. Não é batizado? Não. Eu vou te contar uma história. A salvação que Jesus veio fazer aqui conosco é um gesto voluntário, mas é imperioso que você tome a decisão por você. Eu não quero que você tome a decisão para sua esposa ou para sua filha. Isso é uma consequência. O batismo nas águas, ele surge para que você desça sujo e volte lavado. Aleluia. Ninguém que é batizado estudando a Bíblia desce as águas e volta como era antes. Eu quero dizer uma coisa: ser cristão é muito difícil. Cristão de verdade não é fácil. Mas a recompensa é que todos os dias quando a gente vai dormir, a gente fala com o Pai que afaga todo o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E olha só, quando Adão e Eva caíram, Deus já tinha toda a salvação. Ah, mas por que Deus deu livre-arbítrio para Adão e Eva? Gente, se não fizesse isso, ele ia me tirando. Se eu pego a minha esposa e digo assim, ó, você só vai fazer o que eu quero. Eu não amo essa pessoa, mas eu tenho um sentimento de posse com ela. Beleza? Olha só lá em Marcos 16. Pode anotar. Quem crê? Como é que é o nome? Ilhado. Quem crê e for batizado será salvo. Aleluia. Quem, porém, não crê está condenado. Eu fico assim, extasiado em ver o crescimento dessa Aleluia. Vocês não sabem o que eu aqui conferência de conversa. Eu gostei dele de graça. Ele foi lá em casa fazer um orçamento para limpar o ar-condicionado. Por um acaso, a moça que disse, olha, ele é pastor. Acabou que ninguém fez o serviço, mas no outro dia eu estava pagando aqui. Talvez a limpeza não deveria ter sido no ar, e sim no espírito. Eu estou com uma virose já há 7 dias. Estou bem melhor, claro. Ontem eu estava falando. Eu falei para ele, vai dar? Vai dar. Eu vou forçar. Dessa vez eu vou forçar. Aleluia. Eu sabia que tem gente que diz que eu creio. Eu já contei a minha história aqui. Quem quiser a minha história, que eu já contei aqui, eu vou dar um site para vocês, está de graça lá. É só clicar no banner que vai abrir para vocês. Quem tiver caneta aí, ó, esperança7.com.br. Anota aí. esperança7.com.br. O meu livro está de graça lá para vocês baixarem. Não compre mais de ninguém não, hein? É proibido comprar meu livro. Ouviu aí o que eu estou dizendo? Diz lá em Marcos 16, 17, 18. Apesar de muita gente decidir não crer, todos ainda precisam ter a oportunidade de escolher Jesus. Só um livro, é por isso que é tão importante partilhar o Evangelho.
Porque ele diz lá em Marcos 16, 17, 18: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão, você falou, demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Pastora, você combinou uma coisa comigo? Você falou a mesma coisa. Sabe, quando a gente tem Deus no coração, as coisas se combinam. Eu falei só o tempo, mas eu não falei que ia falar o mesmo verso que era. Deus não nos deixa sozinhos em formas alguma. Quando a palavra, principalmente tiver um ou dois, eu estarei presente, eu quero ensinar uma coisa para vocês aqui. Quem acredita que Jesus está vivo? Levanta a mão. Quando a gente está em Cristo, Cristo é a primeira pessoa. A segunda pessoa somos nós. Portanto, queridos, quando você entra no quarto, fecha a porta e começa a orar, você sempre vai estar em dois. Não me desculpa para não orar. Não espere o irmão chegar na sua casa para fazer a obra. Ele que pesa a obra deva ser feita em duplas missionárias. Não vão de 3 ou de 4, que assusta quem está em casa. Dupla missionária. Tem que ser eleitos missionários aqui nessa igreja. Eu recomendo 12, assim como Jesus o fez. Porque quando um caminho, o outro vai falar para levantar. Aleluia! Deus fez milagres na vida de quem crê. Onde o Evangelho é pregado e lido, coisas incríveis acontecem. Eu estava conversando com o Cláudio ali. Eu compro na mesma panificadora há 20 anos. Aí o Cláudio me disse: não, nós oramos também e tal. No dia que eu estava na fila do pão, a irmã estava lá no seu treinamento. Deus é maravilhoso. Aqui nessa igreja acontecem milagres. Não precisa eu impor minha mão e alguém cair aqui para você acreditar. Deus é amor, Ele me ensinou. É claro que se tiver uma manifestação, nós vamos repetir. As pessoas me criticam por eu pregar a sinceridade. Vocês acreditam nisso? Eu fui uma igreja batista no pai do ano. Aí ele veio para mim e disse: você não fala línguas? Eu falo português e inglês. Glória a Deus. Você falou para mim espanhol também. Glória a Deus. Você não grita? Graças a Deus não. Minha mãe nunca me viu gritar. O sentimento de Cristo tem que nascer em você de forma conhecida. Deus tem que nos envolver com carinho. Verdade, aleluia! Olha, um dia desse, pela primeira vez, eu paguei para sentar naquelas poltronas que fazem massagem quando a mulher chora. Eu falei para minha esposa, bem claro para mim: olha, pode ficar aqui que eu vou para a poltrona agora. Porque ela envolve você de uma forma tão carinhosa que você não vai sair de lá. Massageia o corpo. E Deus massageia o teu ego. Tu pode até estar chorando agora, mas se você orar, se ajoelhar, dizer: Senhor, tu é o meu Deus, e é a ti que eu devo. Me cura. Ou então tu diz assim: obrigado, Senhor. Ele vai te amparar. Ele vai dizer: agora levanta e vai pregar o Evangelho. Aleluia! Eu estou falando de cristãos, verdadeiros. Aleluia! Eu vou dar aqui umas características. Isso é muito longo, que eu gostei também do relógio. Gostei da planta. Gostei da parede aqui, ó. Bonito. Eu estou me sentindo como eu estava na poltrona aqui. Eu me sinto acolhido, massageado.
Assim as pessoas que vêm para você têm que se sentir. Não só de palavra. Às vezes a gente fica com raiva, a gente vai no sinal, tem tanta gente pedindo, né? Lá na Conde mesmo, eu vou na Conde todo dia, sempre a mesma pessoa está pedindo uma ajuda. A gente sabe hoje, infelizmente, quem está lá sofre tanto quem merece uma ajuda. Mas olha, se você puder, ajuda. Você fez a sua parte. Eu tenho um amigo que tem um sítio, chama ele de doido. O Glauber, ele está passando com o carro dele, o carro está jogado no chão, ele pega o carro, coloca dentro do chão, ele leva para a casa dele, cara. Fedido. Uma vez ele pediu uma carona, o sítio dele é depois da ponte, aí estava passando da ponte, o cara estava jogado lá, ele pegou o carro, colocou o carro do meu lado. Quando eu cheguei em casa, a primeira pessoa que eu estava na esborda, porque eu estava com o cheiro do carro. Está vindo com isso, não importa. Jesus quer do jeito que você estiver aí, Deus vai Glória a Deus. O cristão verdadeiro, primeira dica que eu dou para vocês aí, dão ouvidos à palavra de Deus. O que você faz quando sai daqui depois vai dormir? Você fala com Deus de novo? Senhor, obrigado pelo dia. Poxa, apesar de todas as dificuldades, eu consegui chegar em casa, estou deitado, estou com a minha família do lado. Você faz isso, de manhã quando acorda, Senhor, muito obrigado pela noite que passou, eu estou aqui, levantei os olhos, vou poder fazer tudo de novo. Se tiver que fazer diferente, eu faço. Senhor, obrigado pela refeição. Não é só comer, não. Está precisando de uma coisa. Estão entendendo? Vocês são discípulos de Deus. Deus é isso. Tem aquela congregação que diz que Deus é amor, e eles estão certos quando eles falam isso. Deus é amor. Os verdadeiros crentes se voltam para Deus. Está difícil? Glória a Deus. Está fácil? Agradece a Deus. Dentre os chamados, isso aqui é novidade, eu ganhei, agora estou brincando. Mas eu vou lhe dar o sermão, tá? Eu vou contar para você. Dentre os chamados gregos, mencionados no texto de Atos 11:20, possivelmente haviam descendentes de israelitas que já haviam perdido a sua identidade bíblica dada a eles por Deus na palavra. Também havia estrangeiros, isto é, não israelitas, que naturalmente não seguiam ao Deus de Israel. E como lemos no verso 19 deste capítulo de Atos, a mensagem de Deus foi anunciada ali primeiramente aos judeus, ou seja, os discípulos diretos do Senhor que estavam fazendo o que lhes foi ordenado desde Mateus 10, que era, olha só, ordem da multa: restaurar os descendentes perdidos da casa de Israel e testemunhar aos judeus que o Messias havia se revelado. Glória a Deus. O judeu até hoje, se você falar de Messias, você está com certeza. Imagina Jesus Cristo sendo judeu. Eu sou Deus. Ele era judeu, não esqueçam. E Jesus era judeu. Imagina Jesus Cristo dizendo para o rabino judeu: eu sou o Messias. Por que você não tem coragem de fazer o mesmo? Vai ser para Messias, né? Eu sou filho do Messias. Os verdadeiros crentes se motivam uns aos outros. Terceiro, eu estou numa igreja que está dividida. São 1000 membros. Deus trouxe a graça disso. Cabe não só a pastores, a liderança, a união, e sim aos irmãos olharem novamente para o texto sagrado e buscarem a santidade diante de todos os outros irmãos. Eu aprendi uma coisa. Eu vou até dizer, vai ter alguém que vai ficar chateado comigo. Eu não quero mais ter razão de nada na casa. Eu prefiro ter paz. A mulher está reclamando, não é certo. Ah, não, mas você não tem nada. Eu prefiro ter paz.
Nós podemos ver esse exemplo lá em Barnabé, de Atos 11. Relata que ele motivava os irmãos a permanecerem firmes na caminhada com Deus. Eu estou sentindo falta de algumas pessoas aqui que eu sempre via. Cadê essas pessoas? Responsabilidade do Paulo? Só dele. Cadê essas pessoas? A responsabilidade é de vocês também. Os cristãos verdadeiros se dedicam à oração. Não precisa vir o pastor de fora para que a igreja esteja lotada. Talvez o culto só precise de oração. Oração, oração e oração. Eu não tenho ideia de ter um culto de oração. Igreja é um dia para ter um culto de oração. Cada irmão vem e faz a sua oração. Pronto, o culto está ótimo. Barnabé viu a graça de Deus entre aqueles irmãos, nos anima a ser cada vez mais firmes no Senhor. Estou vendo o carro daqui, firme no Senhor. Irmão, continua a tua jornada. O teu fruto ali, ó, cada dia que eu venho aqui, eu fico com os olhos cheios, o coração reflete a esperança. Aleluia. Isso também é nome de internet, né? A gente vai ter que ser internet. É muito importante também essa parte. Então, para ele ter visto a graça de Deus com aquelas pessoas, eles certamente se uniam a ele. Isso envolve a perseverança e buscar o eterno em oração. Agora, eu já dei a dica aqui, na verdade, porque tem mais 5. Mas é rapidinho. Os verdadeiros cristãos são pessoas de bem, agradáveis, uma pessoa boa de lidar, amável, pessoa agradável de conviver, excelente, pessoa que tem boas qualidades como honestidade, integridade, respeito, justiça, etc. Conveniente, uma pessoa sábia e sensata, que sabe lidar com os conflitos, não se desespera diante dos problemas e consegue resolvê-los com a calma necessária. Benigno, generoso, pessoa que se compadece das necessidades dos outros. Eticamente correto, o que é honesto, mais uma vez, que é verdadeiro e respeita os semelhantes. 5 características que envolvem o ser humano que lhe capacitam a fazer o último. Por fim, eu poderia listar mais umas 5 características, porém Deus nos exorta, quando eu falo nos exorta, é que Ele nos chama a cumprirmos a missão que nos foi dada. Há diversas circunstâncias que podemos delegar responsabilidades. O Cláudio não precisa fazer tudo sozinho. Eu já vi que tem departamento aqui. Me desculpe que eu estou ainda convalescendo. Há diversas circunstâncias em que podemos delegar responsabilidades. Mas a da proclamação do Evangelho, se você é cristão de verdade, não se pode terceirizar. Você tem que fazer a proclamação do Evangelho. Não peça para sua esposa fazer por você e nem para o vizinho fazer por você. Você é responsável por proclamar o Evangelho de Cristo. Não adianta eu estar aqui diante de vocês na internet falando para os outros se você não fizer a sua parte. Nós temos que ajudar a Cristo na profecia que vai ajudá-lo a voltar. Por que Cristo está demorando? Porque falta muita gente ouvir que Ele existe. Nós temos que dar oportunidade ao nosso irmão de ele saber que tem um Cristo que o ama da forma como Ele é. E que Ele pode ser transformado através da sua palavra. Vou repetir o que disse no começo, Cláudio. Vou terminar agora. A obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada, a não ser que os homens e as mulheres que constituam a igreja concorram ao trabalho e unam os seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. Eu estava vendo a dança ali e escrevi mais umas palavras. Eu adoro quando vocês estão nessa. Olha só, eu escrevi assim, muito baseado no apóstolo Paulo.
Sabemos que nossa fé não é uma religião, mas é um relacionamento com o Senhor. E isso está registrado na Bíblia. Que não há salvação em nenhum outro nome a não ser o Jesus. Antes de Cristo ascender aos céus, a ordem dele foi atendida. Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E, portanto, meus queridos, fazer discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda nos deixou a promessa: eis a consumação dos séculos. A vida só é vida quando vivemos conforme o Senhor nos disse. Aleluia. Deus nos tem capacitado diariamente. Ungido com um propósito que não é de engordar doutrinas. Não é assimilar regras de igreja. São importantes? São. Mas isso por si só não salva nem você, nem quem te serve. Se você não tiver amor pelo seu próximo, nem levante a sua mão quando eu perguntar se você ama Jesus Cristo. Se você não tiver o dom de perdoar, vai embora. Sai daqui. Como é que você não pode perdoar se Jesus Cristo morreu, foi açoitado, foi humilhado para que você pudesse ser perdoado? Se você não compartilhar o pão, você não vai ter o direito de dizer: Senhor, está aqui o teu servo. Eu vou fazer uma oração agora. Deus, amado Pai Celestial, no momento que aprendemos, Senhor, a importância de levarmos a tua palavra para cada pessoa que nos serve, Senhor. Talvez, Senhor, falte apenas isso, para que possamos ter a alegria de ver nos céus a volta de Jesus Cristo. Que o Senhor possa tocar na ferida daquela pessoa enferma, Senhor, que está ouvindo esta mensagem nesse momento. Que o Senhor possa livrá-lo de todo o mal, de toda a dor. Tira também, Senhor, o rancor, a angústia. Sela essa vida, Senhor, no teu selo de amor e perdão. E muito obrigado pela tua misericórdia. Eu te coloco a liderança dessa igreja, o pastor Lauro, a pastora Camila, no teu altar, Senhor, para que o Senhor possa recebê-los como ministro do teu evangelho. Aquele ministro que foi Paulo, Pedro e Madalena, que foi até o último suspiro que teve ao teu lado. Que o Senhor possa levantar apóstolos dessa igreja. Que o Senhor possa levantar pastores, missioneiros e obreiros, conforme os seus nomes. Mas, Senhor, se não tiver amor diante dessas pessoas, tira-as daqui nesse momento. Perdoa-os, mas que eles possam refletir na tua crucificação. No dia que foste humilhado, no dia que foste torturado, açoitado, simplesmente porque nos ama e nos perdoa. Dá-nos agora, Senhor, uma semana de livramento, de poder e de saúde, e que essas pessoas possam representar aquelas que não vieram, que representam suas famílias. Eu te peço isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.